Irmãos, a paz do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor, servindo ao nosso amado Deus, né? É uma bênção podermos compartilhar essa noite da palavra do Senhor com todos vocês. E hoje teremos uma palavra um pouco mais pastoral, né? E o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente. Nós estamos perto de terminar o rei Ezequias. Ele é um rei que é pouco explorado e é um rei talvez do tamanho de Salomão, tão grande quanto Davi, né? Necessitando então, obviamente, de considerações um pouquinho maiores de todos nós, e nós estamos trabalhando com Ezequias. Se o Senhor permitir, nesta oportunidade e na próxima, nós teremos a alegria de finalizar esse rei. E aí partir para o filho dele, Manassés. Amados, vamos ficar em pé e fazer uma oração. Louvado seja o nome do Senhor, né? Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom que nós estamos em Tua presença. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós Te louvamos, ó Deus, nós Te engrandecemos, adoramos o Teu nome, ó Pai, e rendemos-te a Ti todo louvor, toda graça e toda honra. Abençoa-nos esta noite com a Tua palavra. Abençoa os irmãos que estão para cá se dirigindo, e aqueles, Senhor, que de repente não puderam estar e estarão conosco através do YouTube, ó Deus. Abençoa também para que não se distraiam, para que não percam a oportunidade de crescer e ouvir a Tua voz e entender. Nós Te louvamos pela grata felicidade de poder estar na Tua casa, Te servindo e Te buscando e adorando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Eu desejo que você abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo de número 20. 2 Reis, capítulo de número 20. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha para o livro de 2 Reis, capítulo 20, você tem uma descrição muito melhor do que literalmente está acontecendo na vida de Ezequias. A gente vem trabalhando com 2 Crônicas, mas a descrição desse momento essencial na vida dele, ali em 2 Crônicas, é uma descrição muito por cima, rápida, simples mesmo. Diz que ele teve uma doença e que Deus o curou. Somente isso. E aí já parte imediatamente para aquele diálogo final dele com Isaías, né? E a questão dos 15 anos a mais e o problema dele ter recebido babilônicos e ter mostrado todas as riquezas do reino. E essa questão da doença que ele tem, que é, eu me filio à corrente de que aconteceu após a vitória dele sobre Senaqueribe, né? Sobre Senaqueribe, a vitória em que Israel não precisou nem lutar. Alguns que dizem que essa doença foi junto com o problema de Senaqueribe. Os dois ocorreram juntos. Tem aqueles que defendem. Então, para alguns, a doença que Ezequias vai enfrentar é uma doença que acompanha-o junto com um cerco que foi feito em Jerusalém por Senaqueribe. E aí a misericórdia de Deus, em primeiro lugar, livrando o povo, e em segundo lugar, livrando Ezequias dessa doença.
É aquela velha brincadeira horrível, né? Nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas eu pessoalmente creio que após a vitória que Deus deu, e foi o último estudo que nós tivemos, que é sexta-feira passada, tivemos a alegria de ter o Congresso de Senhoras. Então, na sexta-feira repassada, ou antepassada, né? A última sexta-feira que trabalhamos, nós vimos a dificuldade para Ezequias que era estar enfrentando simplesmente o império existente na época, o maior império, que era o Império Assírio. E o que acontece? O Senhor tem misericórdia, ele vai e clama, ele vai e pede ao Senhor, e o Senhor tem misericórdia. E aí o que acontece? Após esse fato, Ezequias, ele tem por parte do Senhor vitórias militares, uma atrás da outra. Mas uma atrás da outra. Vitórias assim muito grandes. Ele expande o império de forma maravilhosa. E aí, Davi, me veio uma ideia agora aqui, por gentileza. Vamos para o slide. Eu quero que você pegue para mim, o último slide. Tá bom? Pega, por gentileza, o último slide. Isso. Eu acabei colocando por último, mas me veio nesse momento uma ideia a mais. Isso, aí volta só um. Isso. Vou precisar de você agora, ampliando tudo que aí está. Tá bom? Preciso de você ampliando. Irmãos, aqui está Judá. Aqui está Judá. E para que você tenha uma ideia das grandes vitórias de Ezequias, esses mapas eu sempre gosto de tirar da Bíblia Home, Bíblia de Estudo Home. Então, para que você tenha uma ideia do que literalmente está acontecendo na palavra do Senhor, sobe um pouquinho ali em Jerusalém, filho, isso, exatamente. Todas essas setas verdes são atividades militares, atividades bélicas de Ezequias, tendo grandes vitórias, e o Senhor de novo dando a ele uma grandiosidade no reino, expansão material e riquezas, que era consequência de vitórias que os reis tinham, e o direito aos despojos. Então, depois que ele vence aqui, porque ali em Jerusalém, ele solidifica Jerusalém, só que quando os assírios cercam Jerusalém, ele viu que a solidificação dele não ia adiantar muita coisa, eles iam sucumbir. Tem misericórdia o Senhor de Ezequias e de Jerusalém, um só anjo desce e mata 185 mil dos homens mais fortes e comandantes. Eu até estava brincando com a minha esposa no domingo de manhã, quando a gente estava ouvindo a Lédima falar da ressurreição. Bastou só um anjo descer para ter um terremoto, a pedra girar, aquela pedra que precisava de mais de 21 homens, né? Então, para algumas coisas, Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa só de um, né? Um anjo já desce e já faz tudo. E engraçado que quando Pedro tenta proteger Jesus no Getsemane, Cristo diz: Pedro, guarda tudo isso aí. Se eu quisesse, eu pedia para o Pai e descia aqui, eram legiões. Legiões. Se um anjo só já faz estrago, já imaginou legiões? Né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém é protegida, e aí, veja comigo. Vamos lá, Davi, me ajude. Você tem, em primeiro lugar, Ezequias indo para o extremo oeste. Porque ali está a Filistia. Ezequias conquista de novo toda essa parte aí, ó. Veja que ele ataca Gate, ele ataca Ecrom. Desça um pouco mais, Davi. Ele, por Cefelá, ataca Gaza, Gerar, e ele acaba por tomar toda esta
região de novo da Filistia e tornar de novo os filisteus em servos dele. Agora sobe por gentileza, filho. Veja que ele sobe e em Jope ele ataca a parte sul de Israel, tomando algumas cidades importantes que estão ali, principalmente o Megido. E agora desça bastante, Davi. Você ainda tem uns da tribo de Simeão, sobe isso, porque a tribo de Simeão tinha como cidade maior deles, Berseba, tá? Berseba, você tem a tribo de Simeão descendo, tomando Amer e tomando cidades ali embaixo do Monte Seir e do seu irmão Esaú. Então você tem, pode diminuir agora, filho, e voltar por gentileza lá no início. E aí você volta a imagem aqui para mim, isso. Olha que interessante, você tem então, depois da grande vitória que Deus deu a Ezequias, Ezequias de novo expandindo, retira, a gente volta já já, fica aqui comigo, Ezequias expandindo todo o reino de Judá. Todo o reino de Judá. Alguns historiadores dizem que Ezequias teve a possibilidade de, inclusive, subir e conquistar todo Israel. Até porque ele já contava com, literalmente, a submissão de muitos do Israel Norte. Daqueles que ficaram e que não foram levados para Nínive, não foram levados lá para a Síria. Mas ele não fez isso. Ele concentra o seu reino ali embaixo. Ele reconquista cidades para de novo trazer proteção, porque a gente sabe que os assírios destruíram 42 cidades fortificadas, só não conseguiu entrar em Jerusalém, porque Deus não deixou. E aí o que acontece? Quando Ezequias está com uma certa paz, e talvez no melhor dos seus dias, vem 2 Reis, capítulo 20. É esse o contexto de 2 Reis, capítulo 20. Apesar de que alguns pensam que 2 Reis, capítulo 20, ocorre junto com Senaqueribe cercando. Nós cremos de forma diferente, até porque, quando termina o capítulo 19, termina dizendo que, lá no versículo 35, morreram 185 mil. No versículo 36, diz que Senaqueribe volta para Nínive, e no 37 diz que quando ele adorava o seu Deus, seus 2 filhos mais velhos o mataram, como Isaías profetizou. Então, cremos que o capítulo 20, ele sucede, ele precede todos esses fatos, e Ezequias agora está vivendo um bom momento de paz e prosperidade. Muito bem. O versículo 1 diz assim, vá comigo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amor. E lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Vamos até aqui, depois tomamos a leitura da palavra de Deus. Prepara os slides. Irmãos, por que Ezequias faz uma oração dessa? Porque, vamos ser francos,
ninguém quer morrer. Vamos ser francos. Ninguém, sabendo que está perto da morte, e mesmo sabendo que é o céu que espera, a gente não quer se desgrudar da terra. Tanto é que é índice de algum problema ou alguma doença psíquica quando o desejo de morrer toma a alma de alguém. Ninguém deseja morrer. E aí a grande questão é o seguinte: Ezequias podia ter orado dessa forma? Será que o versículo 3º é uma verdade? Será que Ezequias poderia ter olhado para o Senhor e ter dito: lembra-te, eu andei nos teus caminhos e eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor? Recorde comigo, por gentileza, as imagens me ajudam tanto a que você rapidamente pegue o conteúdo. Olha que interessante. Se você parar e pensar, Ezequias, ele, em primeiro lugar, no início do seu governo, tendo trilhões de coisas para se preocupar, como economia, política e defesa militar, Ezequias vai para o templo. E a primeira preocupação dele, segundo a palavra de Deus, que está em Crônicas, no primeiro dia do primeiro ano do seu reinado, foi restabelecer o culto. Por quê? Pensa comigo. Em primeiro lugar, o templo estava fechado, e dentro do templo, profanação absoluta de Acás, o pai dele. Acás, antes de fechar o templo, colocou lá dentro Baalins, estátua de Azerá, como que dizendo: sou eu que mando agora. Parou tudo isso aqui, e se a Síria é o maior poder mundial, nós temos que servir os deuses assírios. Então, quando Ezequias pegou e começou o seu reinado, o templo existia, mas foi profanado lá dentro e a porta fechada. Por que Acás fez isso? Porque se de repente o templo continuasse sendo utilizado, mesmo com os Baalins lá dentro e os ídolos lá dentro, poderia se levantar um segundo sumo sacerdote como aquele da época de Atalia. Poderia se levantar um sumo sacerdote sério e tentar restabelecer o culto com todas as coisas. Então já fecha logo. Segundo lugar, você está vendo o mar de vidro? Esses apetrechos do lado para santificação, para purificação. 2 sacerdotes, antes deles começarem a trabalhar, eles tinham que se limpar. Você lembra que a Bíblia diz que Acás mandou destruir tudo isso? Foram destruídos o que estava dentro do templo, e foi destruído o que estava fora do templo. E o pior, Acás ainda, no tocante ao altar, mandou retirar o altar daí, colocar atrás do templo, escondido, na parte norte, atrás, escondida, e simplesmente mandou construir um altar substituto, assírio, para poder estar aí. Inclusive, quando ele chegou, o altar substituto já estava aí. Então, olha o que Ezequias teve que fazer. Ezequias, quando começou o seu reinado, ele, em primeiro lugar, fez isso aqui, ó. Limpeza completa do templo. Mandou abrir, mandou retirar todos os Baalins, mandou limpar toda a sujeira. E incrível, né? Acás, pelo menos, não teve a coragem de tirar e mexer com a Arca da Aliança, que ele sabia que morreria. E se ele mandou, ninguém cumpriu a ordem dele. Agora, no tocante às menorás e no tocante ao altar de incenso, foi tudo quebrado.
Então, primeira coisa, limpa, tira todos os ídolos e reconstrói. Então, teve que reconstruir o mar de vidro, teve que reconstruir as menorás lá dentro, teve que reconstruir todos os objetos. E aí, quando os sacerdotes disseram, está tudo limpo e reconstruído, trouxeram de volta, reposicionaram o altar e, após tudo limpo, Ezequias disse, agora nós vamos servir ao Senhor. Ele mesmo convocou a comemoração da Páscoa, a principal das festas, o início das festas, que geraria as demais festas, como respeito ao Senhor Deus. Ele simplesmente faz um convite a todos aqueles que estão no Israel Norte, para vir servirem com Israel Sul ao Senhor Deus, e o resultado foi uma das festas mais maravilhosas que não se tinha desde a época de Salomão, com todo mundo voltando para casa, destruindo altares e destruindo ídolos. Irmãos, só por isso, Ezequias já tinha diante de Deus o direito de chegar e dizer, lembra-te de mim. E lembra-te que fui reto nos meus caminhos. Lembra-te que quando comecei meu governo, em primeiro lugar, busquei tua presença, abri o templo, limpei tua casa, restabeleci o culto, trouxe de volta toda a riqueza que os sacerdotes precisavam para viver. Lembra-te de mim. Mas como isso ainda talvez fosse pouco, esse grande rei, em segundo lugar, fez isso aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Você se lembra que antes de Ezequias, a única parte morada de Israel era essa aqui? Era a única parte murada. O problema é que lá do outro lado, no quadradinho ali, onde está o Monte Sião, já vivia muita gente. Porque muita gente desceu de Israel Norte e veio para as cidades, e quem tinha maior recurso, veio para Jerusalém. Diminua um pouco o filho, olha o que aconteceu. Ele murou toda a cidade nova, criada em razão da descida dos seus irmãos, que estavam fugindo do Império Assírio. Então, isso significa o quê? Significa alguém que agora olha para o povo e dá ao povo proteção. Dá ao povo local de viver. E diz para esse povo, porque quem é que morava aí nessa parte de Israel? Primeiro os pobres. Porque ali, era a cidade de Davi, depois Salomão. Então quem estava aí? Os pobres. Segundo lugar, quem desceu. Quando ele recebe quem desceu do Reino Norte e oferece proteção aos pobres, ele está dizendo, nós somos todos um. Por quê? Israel Norte foi destruído. Uma das razões foi porque ignorava e explorava o pobre. Tinha problema de ídolo? Tinha problema de maldade? Tinha. Mas quando você lê Amós, quando você lê Oséias, que diz, vós ricos, que estáis comendo e bebendo do sangue do irmão, pobre, o Senhor vai vir contra vós. E o que é interessante é exatamente isso. Há uma denúncia muito forte, eu creio que em Jeremias, dizendo, olha, não se esqueçam de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não foi destruída só por causa da sodomia, mas porque, sendo rica e tendo pão, abandonaram os pequenos e os pobres. Quando a ideia de Deus, quando distribuiu toda a terra para Israel, era o quê? Cada um com a sua porção de terra, cada um plantando, cada um colhendo, cada um tendo o pão de cada dia. Tanto é que era proibido tomar a terra dos outros. E se caísse em escravidão com jubileu, devolvia a terra para o irmão. Devolvia a terra para o irmão.
Então Ezequias, ele fez isso aqui, ó. Você se lembra? Estou comparando ali, ó. Aqui no número 1, você tem exatamente a cidade de Davi, que equivale ali, ó. Tá vendo? No número 2, é o que Salomão acresceu para inclusive fazer o templo. É aquela parte ali, ó. O que Ezequias fez? Ezequias pegou essa parte aqui, ó. O número 3 todinho. Aonde estavam morando quem? Os pobres e quem desceu de Israel norte. E Ezequias fez isso aqui. Olha que fantástico. Então vamos lá, vamos para o crescimento da cidade. Primeiro com Davi. Essa era a cidade de Davi. Aí Salomão pega aquela parte ali de cima e constrói o templo e os palácios dele. O que Ezequias fez? Se lembra, ó, que aqui Davi, aqui Salomão, ali, ó o que Ezequias vai fazer. Em cima do Monte Sião. Tá vendo? Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai murar, protegendo o povo e dizendo: vocês agora têm dignidade e segurança. Não há diferença. Nós somos um. E aí Israel, por isso que Jesus diz, né? Estando entre os montes, por isso que o salmista diz: olhe para os montes, de onde me virá o socorro? Você tem um monte Moriá, ali no lugar do templo, e você tem um monte Sião ali do lado, né? E aí o salmista diz: meu socorro vem do Senhor, não é dos montes, não é de Jerusalém. Mas Ezequias podia olhar para o céu e podia dizer: eu ampliei Jerusalém, trouxe proteção, trouxe paz e trouxe segurança. Lembra-te de mim. E como se fosse pouco, olha o que ele fez. Você se lembra? Aqui, ó. Além de murar e trazer proteção, Ezequias ainda fez a obra de engenharia mais fantástica de todos os tempos, que foi essa aqui, lá no meio de Israel. Está se lembrando do que ele fez? Sim. Ele fecha a fonte de Gion, ele mura direitinho, e ele constrói o tanque de Siloé. E ele faz o aqueduto de Ezequias. Olha aqui, ó. Se lembra? Se lembra da aula? Se lembra dos vídeos? Então, olha que interessante. Ele cava na rocha, ó. E ele fez o aqueduto, protegendo a cidade então, porque aqui é a melhor das fontes, ele acaba com as fontes de fora, e ele traz a água de Gion para cá. Por quê? Porque aqui é um dos pontos mais elevados do Monte Sião. Daqui do tanque de Siloé, você pode distribuir a água para onde? Para toda a cidade de Jerusalém. Então, para e pensa comigo, ó. Ali de cima, na fonte de Gion, lá em cima, você tem a fonte servindo a cidade de Davi e servindo o acréscimo que Salomão fez. Na medida que você faz o aqueduto e desce e vai lá para Siloé, ali você alimenta não só a cidade de Davi, o acréscimo feito por Salomão, mas você alimenta toda aquela outra população. Toda aquela população. Ezequias faz o que literalmente hoje os grandes políticos se negam a fazer, né? Que é esse trabalho de saneamento básico e fundamental para levar água para literalmente todo mundo. Por quê? Porque uma obra dessa está debaixo. Ninguém vê e não dá voto, né? Não dá voto. Mas se você parar e pensar, isso é um ato de um rei amoroso. Aqui nós temos o momento em que literalmente, Ezequias passa pelo maior aperto da vida dele. Então, aqui mostrei para vocês que os assírios com Senaqueribe vêm,
destrói toda essa parte aqui, tomando todas as grandes cidades, arrebenta com Laquis, a segunda maior cidade, e depois vem e promove o cerco a Jerusalém. Pode diminuir Davi. Ezequias, o que ele faz? Ele entra no templo. Ele joga as cartas de Senaqueribe. E Deus diz: eu terei misericórdia. Ezequias não se precipitou. Ezequias não foi atrás de povos estrangeiros. O próprio Senaqueribe sabia que Ezequias tinha uma certa relação com o Egito. Ezequias foi atrás de Deus. Ezequias demonstrou submissão, humildade e reconhecimento ao Senhor. E aí, nesse momento, Deus teve tanta misericórdia que essa figura simples demonstra o que aconteceu. Um só anjo eliminou todo mundo que tinha que ser eliminado. Diminua Davi e, obviamente, nós terminamos a nossa última lição falando deste cilindro que foi feito por quem? Foi feito por Senaqueribe, aonde nele está escrito tudo sobre o governo de Senaqueribe, inclusive aquele escrito que ele, Senaqueribe, colocou Ezequias como pássaro preso. Se lembra? Ele não ia admitir de maneira alguma que tinha perdido uma guerra, principalmente por um povinho como Judá. Agora, irmãos, pense comigo. Ezequias, pode tirar meu filho e deixa nesse ponto. Volte para mim. Ezequias tinha o que orar. Ezequias tinha a possibilidade de dizer: lembra-te, Senhor, peço, porque andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos. Ele tinha o direito de dizer isto para o Senhor? Sim, ele tinha. Ezequias tinha o que falar para o Senhor. Ezequias tinha o que dizer ao Senhor. Ezequias tinha o que apresentar ao Senhor. E quando ele chora, ele não está dizendo: me dê anos a mais. Ele está dizendo: me cure. Agora é óbvio que dizendo me cure, isso significa um tempo a mais. A Bíblia então diz, de forma muito bonita, no versículo 4 de 2 Reis, capítulo 20, acompanhe comigo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade. É por isso que aqui alguns dizem que ao mesmo tempo que Ezequias estava doente, foi o tempo que Senaqueribe o atacou. Mas aqui, eu pessoalmente creio, junto com muitos outros irmãos, que o rei da Assíria aqui já era o filho de Senaqueribe, que veio de novo atacar a cidade. E Deus estava dizendo o seguinte, aqui no texto: se descer de novo, eu garanto, eu estou com você de tal forma que eu te protegerei. Outros dizem não. Aqui é Senaqueribe, e Deus fez esse milagre com Ezequias, e depois é que matou os 185 mil. Sem nenhum problema. Eu creio de forma diferente, porque no capítulo 20 você tem
uma história diversa do 19, mesmo sabendo que a Bíblia não está em ordem cronológica. Não é verdade? Mesmo sabendo. Você tem liberdade para acreditar nas duas posições. Quer acreditar que primeiro Deus cura Ezequias e junto livra de Senaqueribe? É muito milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é menos milagre crer que ele livra de Senaqueribe, depois cura Ezequias, ainda diz e dá uma promessa: nenhum rei assírio entrará aqui enquanto você estiver. Eu prefiro a segunda hipótese. E olha que lindo, vamos juntos. E defenderei esta cidade por amor a mim, por amor a Davi, meu servo. Aí, o nosso querido Isaías manda pegar, versículo 7, toma uma pasta de figos. Tomaram, puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde. Interessante, né? Então, qualquer úlcera a gente cura com pasta de figos. Não. Não. Isso aqui foi uma pasta que Isaías mandou fazer. E que era tão somente um emplasto como sinal do que Deus faria. Já está provado cientificamente que qualquer emplasto de figo não cura úlcera. Tá? Alguns cientistas dizem inclusive o contrário, piora. Então, quando colocou, ali estava tão somente algo bem simples. É como se uma pessoa precisasse que a gente colocasse a mão na cabeça dela, porque crendo que colocou a mão na cabeça, vai curar. Entendeu? Vai curar. É só isso. E tanto que Ezequias ainda pediu um sinal. Quer dizer, tudo que Isaías fala acontece. Tudo que Isaías diz ocorre. Ele bota o emplasto e ele cura. Só que ele não está tão certo da cura e ele pede um sinal. Aí, versículo 8. Qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia eu vou subir na casa do Senhor? Aí Isaías diz, pede um sinal. Qualquer sinal. Fala aí o que você quer. Que tal a gente pedir alguma coisa impossível? Como assim? Isaías dá a ideia. Pede um sinal que só Deus pode fazer. Aí vem um versículo 9, respondeu Isaías: certear isso da parte de Deus como sinal de que cumprirá a palavra que eu disse. Adiante-se a sombra 10 graus ou retroceda. Ou seja, o que você quer? Está aqui o relógio de sol que você tem, Ezequias. Quer que adiante a sombra ou quer que atrase? Aí Ezequias diz, adiantar é mole. Atrasar é difícil. Porque aí tem que o tempo voltar. E o sol, ele caminha. Muito bem, irmãos, olha o que Deus fez. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra se adiante 10 graus. Porém, não aconteça antes retroceder 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor. E Deus fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Irmãos, vamos ser francos. Se com Josué o movimento da terra ao redor do sol para, e para por horas, para que o povo de Deus tivesse vitória, e estava pertinho de declinar. O que é voltar? 10 graus. O que é voltar 10 graus?
Engraçado como Deus tem paciência, amor conosco, né? Engraçado como Deus é tranquilo com a gente. Ai, eu quero isso. Ai, que eu quero isso. E só tu podes fazer. Aí ele vai e faz. E Ezequias ficou curado. E Ezequias passa a ter mais 15 anos de vida. 15 anos de vida. Amados irmãos, o último slide, meu filho, por gentileza, coloque para mim. Amplia um pouquinho. Isso aqui é do site do History. É um relógio de sol. Eles conseguiram mensurar. Esse relógio de sol, ele tem 2000 anos. Então, ele é da época que Jesus Cristo andou em nosso meio. Tá bom? E, inclusive, foi encontrada em uma daquelas cidades mencionadas no livro de Apocalipse. É um relógio interessante. Ele fica no chão. Você tem no meio dele ali, ó, a possibilidade de colocar um pequeno cano. E aí, à medida que o sol vai andando, ele vai. Entendeu? Obviamente que só tem metade do tempo, porque à noite não precisa do relógio de sol. Né? Não precisa do relógio de sol. Então, um simples exemplo, as cidades no Brasil que ainda tem, pode tirar relógio de sol, como um atrativo turístico, é muito interessante. O sol vai batendo, vai andando, andando, andando. E se você pegar no YouTube, vídeos, tem gente que te ensina a fazer relógio de sol. Você fazer um relógio de sol em casa. Né? Você bota um pinozinho, tem que estar guiado para o norte, e aí o sol vai andando, porque a gente está no hemisfério sul. No hemisfério sul. Então, irmãos, olha que interessante. É fantástico que da parte de Deus, esta noite, o Senhor traz à nossa vida. Porque a vida de Ezequias é uma vida exemplar. E, em primeiro lugar, o Senhor nos faz entender que, não obstante tendo uma vida exemplar, dificuldades mortais acontecem a todos nós. Não é porque você vive na presença do Senhor, não é porque eu vivo na presença do Senhor, não é porque nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, estamos desenvolvendo tudo aquilo que nos cerca em matéria de espiritualidade, santidade, e porque dedicamos uma vida inteira ao Senhor, que isso retira do Senhor a possibilidade de nos avisar, está chegando um momento absolutamente difícil na sua vida. E olha que Deus é tão amoroso que ele avisa a Ezequias: põe ordem à tua casa, vê o que está faltando, vê os problemas que ainda tem, que você vai morrer agora. Chegou o momento de você ir embora. Interessante, né? Interessante porque nenhum de nós quer morrer. Nem eu quero morrer, nem você quer morrer. A gente quer viver um pouquinho mais, a gente quer andar um pouco mais, a gente quer estar um pouco mais por aqui. Como se, de repente, a nossa presença, estando aqui um pouco mais, pudesse acarretar alguma coisa de grande e maravilhoso. E aí, muitas vezes, Deus, em razão de uma oração atrevida nossa, Ele concede a nós não sua vontade, mas a sua o quê? Permissão. Ezequias agora vai viver um ponto na vida dele, em que ele vive sob a permissão de Deus. E nós vamos ver no próximo estudo que simplesmente quando você decide viver uma vida pautada na permissão de Deus, porque a vontade de Deus já foi estabelecida, este é o momento mais perigoso da sua existência. Então, ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, discernir a voz de Deus é fundamental. E a consequência é se dobrar diante da voz de Deus.
Porque ele sabe o que está fazendo. Mesmo que a voz de Deus seja, está na hora de você ir embora. Mesmo que seja a mais difícil das realidades, que é o encontro com a morte. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor é tão bom, que como pastor guia a nossa vida inteira, que até no momento da morte, nós não passamos pela morte com as agruras que a morte pode trazer. Você sabia disso? Você sabia que o crente, no momento da morte, é um momento tão diferente para a gente, que o desespero, o dissabor, as dores que acompanham esse momento, o crente é poupado, sabia disso? Porque o Salmo 23 diz: ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, tu estás o quê? Comigo. Nem na morte você e eu estamos só. E a morte não pode fazer conosco tudo o que ela faz com um descrente. Eu ainda estou estudando esse assunto, tenho muita coisa anotada. Os irmãos não têm dimensão do que é a morte de alguém que não tem Deus. E do que o anjo da morte faz. É óbvio que até hoje eu não tive coragem de abrir o que eu já vi na palavra de Deus, porque eu sei que alguns dos irmãos podem passar muito mal com o que a Bíblia fala sobre isso. Na época que estudamos sobre a morte, estudamos só sobre a vida intermediária e o que acontece. Mas você não tem dimensão do que a Bíblia fala do poder da morte sobre um ser humano. Mas talvez um dia nós possamos abrir isso aos irmãos, e aí o Salmo 23 ganha uma dimensão maravilhosa. Porque ela não fará conosco o que ela tem por Deus o direito de fazer. O máximo que ela pode fazer conosco é sombra. 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 Porque quando passarmos dessa vida para outra, o Senhor, não é anjo que ele manda não, é o Senhor que busca um por um de nós. Um por um. Um por um. E a gente tem a alegria de vê-la. A morte é um anjo muito bonito. Sabia? A gente tem a chance de contemplá-la. Ver as agruras que são possíveis. Mas entre nós e ela, o Senhor está. Coisa que quem não tem o Senhor, não tem. Inclusive, o dia de nossa morte é marcado pelo Senhor. O texto deixa claro isso. O Senhor é soberano e domina sobre todas as coisas. O dia de nossa morte é marcado pelo Senhor. Outra diferença entre aquele que teme a Deus e quem não teme. Porque quem não teme, o Senhor o abandona nos caminhos dele de tal forma que ele é jogado a sua vida própria. E às vezes a gente para e pensa, tão jovem já foi. Tinha tanto e já foi. Um crente quando falece, escute isso, ele pode ter a idade que tiver,
aquele foi o dia que o Senhor marcou. Aquele foi o dia que o Senhor disse: é meu. Porque o controle na nossa vida é tão absoluto que nem fio de cabelo cai se o Senhor não designar. Agora olhe que interessante. É possível saber a vontade de Deus e literalmente olhar para Ele e dizer: poxa, eu fiz isso. Poxa, eu fiz aquilo. Eu realizei o que ninguém realizou. Eu fui homem o suficiente para abrir teu templo, para colocar os sacerdotes de volta. Eu peguei da riqueza do meu palácio e entrei e disse: sacerdotes podem trabalhar. Eu investi na proteção do teu povo. Eu sei que tu és Deus, mas o que eu posso fazer como rei eu fiz. Eu protegi, eu ergui muros aonde ninguém tinha. O povo abandonado lá de Sião, eu fechei tudo. Eu fiz obra de engenharia que tirou dinheiro alto do meu bolso para que água chegasse a quem não tinha água, e para proteger a cidade dos assírios. Mas você é Deus, eu vou chorar. Interessante, né? Um homem da altura de Ezequias não é perfeito. E eu vou te mostrar por quê. Não é que você não possa fazer uma oração como essa para Deus. Mas é que aquilo que nós fazemos para Deus não pode gerar em nós desejo de recompensa aqui. Moeda de troca para cá. Quando eu penso nisso, eu só me lembro de Jesus e pare e pense comigo, por gentileza. No Getsemane, Jesus não disse: passa de mim esse cálice. É por isso que eu amo a Bíblia. A Bíblia é tão a palavra de Deus que até no momento áureo da humanidade de Cristo e do sofrimento, nem isso o Senhor Deus deixou passar. Ele nasce porque sabe que tem que morrer. E sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele sabe como um cordeiro vai morrer. Ele sabe que um cordeiro tinha que ser retirado da sua pele. Ele tinha que ser imolado. Sangue para tudo que é lado. E tinha que ser queimado completamente. Ele sabia que todo o seu corpo ia ser arrebentado. No auge da humanidade, eu não estou dizendo que Jesus disse: Pai, passa de mim esse cálice, porque ele estava com medo. Não. Mas quando ele diz: passa de mim esse cálice, Pai, a Bíblia está querendo mostrar que ali está o auge do Deus homem, do homem, porque ele era 100% Deus, mas ele abre mão de todo o seu poder. E ali ele está na maior da essência humana. O desespero é tanto que o suor se transforma em sangue. Ele poderia fazer como Ezequias e dizer: eu fiz, eu andei, eu caminhei, eu realizei. Não teve um desejo teu que eu não cumpri. Irmãos, diante da morte, se a gente pode, a gente dá cartadas até em Deus. Mas o amor de Deus é tão grande. E o amor de Cristo por nós tão grande é, que ele diz: seja feita
a tua vontade. E aí, depois que ele morre, ressuscita, que ele sobe aos céus, ele sobe com o sangue da nova aliança. Porque uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com o sangue. E tinha que espargir na tampa da arca, que era o propiciatório. E aquele ato simbolizava o pedido de perdão do povo a Deus. Quando Cristo entra com o sangue da nova aliança, a Bíblia diz que pelos seus méritos, por tudo que ele fez em nosso lugar, morrendo nossa morte, Deus o recebe. O véu do templo é rasgado. Todos passamos a ter acesso a Deus. E aí os méritos dele são aplicados a nós. Ezequias pegou os méritos dele e disse: eu quero a minha recompensa agora. Foi isso. Cristo não. Foi porque da cruz ele não desceu. Foi até o fim. É que hoje nós podemos subir aos céus. Subir aos céus. Por ele não ter descido da cruz, podemos subir aos céus. Então, Ezequias é fantástico. Ezequias é maravilhoso até aqui. Mas Ezequias é um homem como eu e você. Ezequias teme pela morte como eu e você. E é fantástico estudar cada um desses reis, porque só entendendo cada um desses reis é que você consegue entender os profetas. Agora, depois de Ezequias, dá para ler completamente Isaías, e entender completamente Isaías. E entender o que está por trás do livro de Isaías. E quanto mais a gente olha, a gente mais admira o Filho de Deus, o grande rei. O grande rei. E que bênção, irmãos. Agora, uma pergunta final para encerrarmos. O que eu e você temos a apresentar para o Senhor no dia em que nos encontrarmos com Ele? Você já pensou nisso? Sério? Você já pensou que Ezequias, com todo respeito, amado Cristo, pode dar uma carteirada? Sério? Ezequias chegou diante do Senhor. Ele estava vendo Cristo? Não. Ele viu o profeta. Ele ouviu a voz de Cristo? Não. Ele ouviu a voz do profeta. O profeta sai, ele começa a chorar. E ele fala: fiz isso, fui reto, fiz isso, fui reto. E chora. Aí o profeta está no meio da cidade, ali na cidade de Davi ainda. E Deus diz, volta e diz que ele vai ser curado. Irmãos, vai ter um dia que a gente vai se encontrar com Ele. E os livros serão abertos. Irmãos, eu e você precisamos ter
o nome no livro da vida. E lutar para que nosso nome não seja arriscado. Agora, ter um nome no livro da vida é maravilhoso, dá acesso ao céu, dá acesso ao céu. Mas existe algo chamado galardão, e que é diretamente proporcional àquilo que fizemos ao Senhor. Galardão. Isso é tão sério que a Bíblia diz, quer juntar tesouro na terra? Junta. O ladrão vai vir para cima. A traça, a ferrugem, junta. Mas vou te dar uma dica, junta tesouro aonde vale a pena. Porque Deus, Senhor Jesus, me perdoe, se sentiu acuado porque 90% de tudo que Ezequias fez foi em prol do templo e do povo. Porque Deus ouviu a oração de Salomão e disse: não vou te tornar só sábio, vou te dar riqueza, poder, como ninguém nunca teve. Porque a oração foi: eu preciso de sabedoria para conduzir teu povo. Porque quando Pedro é chamado por Cristo, o Senhor olha para ele e diz: tu me amas? Então prova, apacenta os meus cordeirinhos. Há duas coisas que tocam no coração de Deus: a vida que nós temos de dedicação para a bênção do povo dele, e a vida de dedicação para a obra dele. Por isso que Paulo diz que não nos cansemos de fazer o bem. Ao contrário, fortificai-vos no seu poder e na sua palavra. E crendo na ressurreição, vai produzir enquanto é dia. Porque a noite vem, onde ninguém mais pode trabalhar. Por isso que Cristo diz: quem faz a um dos pequeninos, faz a mim. E o maior desejo do Mestre: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando e ensinando todas essas coisas, fazendo discípulo de todas as nações. Estarei convosco até a consumação dos séculos. O que nós temos para falar para Deus? O que a gente tem a dizer para Ele? Porque se Ezequias estivesse mentindo, era uma coisa. Agora lembre-se que no céu é um local muito interessante. Paulo, em 1 Coríntios, diz que todas as nossas obras passarão pelo fogo. Se a nossa obra for palha, feno ou madeira, o fogo vai destruir. E tu e eu não teremos nada. Mas se a nossa obra for pedra preciosa, prata, ouro, aí o que está aguardando a gente é formidável. É formidável. Amados irmãos, que coisa linda a palavra do Senhor. Que ela fique em nosso coração e no próximo encontro terminaremos Ezequias. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença.
Senhor meu Deus, muito obrigado por uma passagem tão linda quanto essa, por uma passagem tão rica como essa, pelo fato dela nos ensinar absolutamente muito, muito, muito e tudo, ó Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai. Senhor, eu sei que nenhum de nós pode chegar diante de Ti e exigir qualquer coisa. Mas, Senhor, olha para o nosso coração. Vê, ó Deus, o quanto nós estamos Te servindo. Vê, ó Pai, o quanto nós estamos tentando produzir algo para o Teu povo, para a Tua igreja, para o crescimento da Tua obra. Senhor meu Deus, eu Te peço, desperta o Teu povo do sono espiritual que está vindo sobre a Tua igreja. Senhor, eu não falo somente, ó Deus, do nosso ministério, eu falo da Tua igreja no mundo. Há, Senhor, um desejo tão grande pelos prazeres, pela alegria, pela felicidade que o mundo proporciona. Há um desejo tão grande, ó Deus, por tudo aquilo que o mundo nos oferece, que a Tua igreja, Senhor, muitos de nós já estão com um coração absolutamente tão longe, tão longe, tão longe, tão longe da Tua presença e da Tua graça, que nada mais fazem. Senhor Deus, quantos diáconos nós temos? Senhor, quantos diáconos nós temos? Senhor, será que é necessário continuar implorando para que esses homens e essas mulheres se levantem diante de Ti e possam querer começar a trabalhar? Curso já foi dado, entendimento já foi trazido, escalas são prontas, mas muitos estão como mortos, Deus. Senhor, que estes homens e essas mulheres poderão apresentar diante de Ti naquele dia. Senhor, e nossos evangelistas. Senhor, nossos evangelistas. O que está tomando o coração de cada um, Senhor? Porque Tua casa não se enche mais? Porque é tão difícil, Senhor, talvez realizar um culto, porque são poucos aqueles que ainda atendem, Senhor, ao chamado, à obra, ao desejo. E talvez, Senhor, muitos de nós ainda vêm arrastados. Senhor, o que nós vamos apresentar para Ti, Deus? A vida de Ezequias provoca em nós vergonha, vexame, rubor, ó Deus, de face. Senhor, e nós pastores, Deus de misericórdia, quantos de nós já estão desistindo do ministério, desistindo da Tua palavra, desistindo do chamado? Senhor, quantos de nós só aparecem no domingo e olhe lá? Senhor, quantos de nós já deixamos de pregar o Teu evangelho, de visitar, de lutar pelo povo, de acreditar no ensino, de se dedicar horas e horas ao estudo da Tua palavra para alimentar Teu povo? Deus, o que nós vamos apresentar a Ti? Será, Senhor, que aqueles que tocam, que cantam, que louvam, pensam, ó Deus, que o Evangelho se resume a isso, Senhor? É óbvio que é fundamental e é bonito e é maravilhoso, mas a Tua própria palavra diz que quem não abre a Tua palavra e não aprende a Tua palavra, dificilmente está entregando a Ti louvor perfeito. Senhor,
que alguém que está no louvor, na banda, no coral, na mocidade, Deus, ao pensar que só precisa estar na tua casa, se for naquele dia cantar, Deus de misericórdia, Deus de graça, tem misericórdia de nós. Senhor, quantos de nós tinham trabalhos tão lindos em casa de evangelismo, tão lindos de pregação, quantas almas se converteram e de repente pararam, pensando que podiam parar, pensando que podiam abandonar, pensando que talvez já fizeram o que tinham que fazer. Deus eterno, quantas vozes bonitas nós temos na igreja, que se negam a ajudar nos conjuntos. Quanta gente de intelectualidade alta que se nega a ajudar Deus numa escrita de revista de escola bíblica dominical. E a gente está pensando que está indo para o céu, Deus. Ainda bem que a gente está indo, porque o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Mas o que nós vamos apresentar a Ti, Deus? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, porque Ezequias nos faz sentir absolutamente inúteis. Ezequias nos faz sentir pequenos. Até mesmo aqueles que estão trabalhando, Senhor, até aqueles que estão se dedicando, até aqueles que amam a Tua casa. Diante de Ezequias, Deus, sabe que precisam melhorar muito. E olha que nós estamos usando só Ezequias. Triste é se formos pensar em Ti, ó Cristo. Triste é se de repente nós tivermos consciência de que Tu olhastes para nós e disseste a nós que nos queria como a Ti. Na pior das hipóteses, tentando imitar Paulo, se não for possível. Cuida do nosso coração, Senhor. Cuida da nossa vida. Levanta-nos de novo. Levanta-nos com graça, com virtude, com poder, com amor. Levanta-nos para a Tua obra, porque são poucos que estão muito sobrecarregados. Enquanto muitos estão brincando com a Tua obra. Ajuda-nos, para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.